Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Como é que vocês estão se comunicando? Aliás, essa é uma pergunta que eu fiz no início de vários vídeos que eu gravei. Como é que vocês estão se comunicando? Como vocês acham que estão se comunicando? Nos comunicamos de várias formas, né? Palavras, através dos gestos, através da nossa postura e a comunicação verbal, não verbal. Enfim, de várias maneiras, a nossa comunicação pessoal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a comunicação através das palavras. Já parou para pensar nas palavras que vocês estão utilizando no dia a dia? Às vezes a preocupação fica só nas palavras que nós vamos utilizar numa situação específica, né? Num evento, numa conversa, numa entrevista, numa negociação, seja qual for a situação mais, digamos assim, mais especial, né? Diferenciada, uma coisa que não seja como um bate-papo, uma conversa informal, enfim. Que palavras vocês estão utilizando? Já pararam para observar isso? Outra coisa, vocês já observam com bastante atenção, por exemplo, letras de música? Letras de música. Como já disse, toda palavra tem a sua energia. Por quê? Ela comunica, ela transmite informação. Energia é informação, informação é energia. Então, em relação às palavras, por exemplo, de uma música, de uma canção, já observou realmente bem? Porque muitas vezes nos passa batido, né? Nos passa desapercebido. Nós ouvimos uma música várias vezes, gostamos, alguns versos da música nos chamam mais a atenção, só que a gente não para às vezes para analisar exatamente, como diz, vai na onda, vai no ritmo, vai na melodia e não presta atenção nisso. Eu tenho falado de algo que vamos saber muito mais, todos vão saber muito mais, realmente com mais detalhes, tanta coisa, né? Tantas revelações que vêm por aí, e que é o Apocalipse, né? Porque a palavra Apocalipse significa revelação, não é fim de tudo, acabar tudo, destruído tudo, não. São revelações que estão vindo por aí, sobre essa programação pela qual a humanidade vem sendo submetida e agora já está mudando devido à expansão da consciência das pessoas, ou de boa parte, né, de uma parte das pessoas. E quanto mais nós prestamos atenção primeiro em nós, nos nossos atos, no caso, nas nossas palavras, mais isso vai nos trazendo uma visão mais expandida. Porque essa visão expandida é uma expansão que nós estamos conseguindo ou buscando, que é de dentro para fora, que é dentro de nós, expandir no nosso autoconhecimento, para que nós tenhamos a nossa evolução, a nossa expansão de consciência. E hoje eu faço isso, às vezes a gente também, né, como todo mundo, claro, né? Com o tempo, quanto mais a gente vai buscando, mais vai vindo, quanto mais nós queremos respostas, mais respostas vão vindo. Por isso que realmente mais importante do que as respostas são as perguntas. Porque as perguntas muitas vezes não precisam ser diretamente respondidas, ou não precisamos naquele momento verdadeiramente de uma resposta ou de alguém, de nada. Por quê? Porque vem de nós, está dentro de nós, nós conhecemos. E isso vai vindo à tona o tempo todo nessa nossa caminhada. Mas a gente vai indo, vai observando, vai passando com o tempo. Agora, um tempo atrás, eu fui fazer um workshop com uma equipe de jovens, né? E a gente estava batendo papo, falando justamente também, né? Porque o meu trabalho, meus cursos ou palestras, é uma conversa, é um bate-papo. Que eu procuro que seja sempre muito interativa.
para que haja realmente troca, para que haja uma troca construtiva. E aí todo mundo sai ganhando com isso. E cada vez que nós falamos, nós aprendemos mais, né? Por isso que a questão do quem ensina está aprendendo mais ainda, né? Porque vai até descobrindo coisas que sabiam e não estavam lá dentro, guardadas em determinado momento, elas vêm e afloram e são expressadas, né? São expressas. Então, dando um exemplo dessa questão das palavras, né? Quer dizer, que às vezes parece algo tão inocente e que provam realmente como, dentro dessa programação pela qual passou a humanidade, e ainda existe aí uma tentativa muito forte de continuar essa programação, principalmente aquela que leve ao medo, porque o medo é quem sente medo, seja ele qual for, qual tipo de medo, pode ser muito mais facilmente manipulado, mas muito mais, porque o medo não tem consciência, e o medo é o oposto do amor, né? Então ali é um controle total que vai se exigindo. Mas enfim, então a gente vai vendo, né, em várias situações. E um dos exemplos, quando eu falei justamente disso, né, dessa situação, como eu falei, né, faz uma parte muito grande da programação que foi sendo inserida no nosso do dia a dia, através de meios de comunicação, e foi por aí afora, de várias maneiras, seja escrita, seja como for, né, através de músicas, através de filmes e tudo mais, e aí expressões, palavras que, como eu disse, inicialmente parecem muito inocentes, mas quando paramos para observar, né, nós vimos realmente que ali também se encontra algo que foi se registrando no nosso subconsciente, e cada vez que nós repetimos, nós estamos fazendo uma afirmação, estamos decretando aquilo que nós estamos falando. É verdade. O que é decretar? É determinar, é estabelecer. E nós estamos fazendo isso sem perceber, né? Como eu falei, frases até, né, jargões que são utilizados. E eu falei de uma musiquinha que, quando era criança, ouvia muito, que muita gente com certeza deve conhecer. Essas musiquinhas infantis, né? Músicas de ciranda, né? E tudo mais. Que é aquela música do Atirei o Pau no Gato. Já observaram a letra dessa música? Você lembra? Você sabe como é? Então, quem não sabe, como falei, a grande maioria sabe. É o seguinte: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Já repararam nessa musiquinha? Olha só, né? Perceba só a letra. Isso vem de muito e muito tempo e é uma coisa infantil e foi falado. Mas hoje, quando nós vamos tomando consciência e cada vez mais que nós buscamos essa consciência, essa expansão, mais ela vai vindo para nós. E ali é o momento de nos atentarmos para eliminar isso do nosso vocabulário, mudando as nossas palavras. Então, repararam nisso? Olha só, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ou seja, foi feito aquilo com aquela intenção. E ali vem mais um personagem que se surpreendeu com o berro, com o grito que o gato deu. Eu sei que é uma coisa forte, pesada. Quando eu percebi isso, já tem um tempo, eu falei, tá vendo? É mais um detalhe. Isso serve como exemplo para que a gente vá observando cada palavra que nós dizemos. Procure observando, procure sentindo cada vez mais, porque a gente vai observando, essa observação a gente vai ouvindo, quando a gente repara nisso, né, observa, vai nos trazendo um sentimento. Que sentimento que aquilo traz? Para cada um é um. E não estou aqui criticando nem julgando ninguém. Mas, só para exemplificar, como tem tanta coisa por aí, que muitas vezes são faladas de uma maneira tranquila, como simplesmente uma expressão, só que de algo que está nos trazendo
através da palavra, e como sempre falo, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Então aquilo vai reafirmando, vai reafirmando. Então percebam isso. Outra frase também que se ouve com muita frequência é aquela: e aí, por exemplo, pergunta alguém, como é que você está? A pessoa diz, se melhorar estraga. Há um tempo também eu falei, aí comecei a parar para pensar, claro, né? Vim trabalhando com comunicação, com a palavra, e isso faz com que a gente vá aguçando a nossa percepção em relação às palavras, vocabulários, concordâncias e assim por diante, né? A comunicação, no caso a comunicação mesmo, né? Falada e tudo mais, né? E eu falei, mas peraí, como é que pode isso? Como uma coisa que se ela for para melhorar, ela vai estragar o quê? Percebam como isso foi também plantado ali para que impeça a nossa felicidade, que impeça a nossa alegria, que é tudo isso que nós já somos, que nós somos luz, que nós somos alegria, que nós somos felicidade plena, que nós somos saúde plena, prosperidade. Tudo isso nós já temos. Tudo isso já nos foi dado pela fonte de tudo. Então como é que pode fazer isso? Como é que pode ser assim? Se melhorar, estraga. Não. Se melhorar, vai melhorar mais ainda. E como já ouvi também falar, se melhorar, olha, estou melhor e ainda tem mais espaço para isso. Ainda tem mais lugar para isso. Olha que maravilha. Aí sim, quer dizer, pode melhorar quanto mais melhor, né? Quanto mais crescer esse bem, isso que é verdadeiramente melhor, tanto mais aquilo a gente quer. Porque nós merecemos isso. Né? Somos merecedores. Que é outra questão, que nessa programação foi incutida de que o ser humano não é merecedor. Aí foi incutido medo, foi incutido culpa, né? E aí por diante. Então, vamos observando as palavras que nós falamos. Porque assim, o nosso cérebro, ele não entende, né, assim como os nossos olhos, quando alguma coisa é, isso eu digo inconscientemente, tá? Mais na profundeza, não na consciência, mas na subconsciência ou inconsciência, ele entende como verdade, não entende que aquilo é uma brincadeira. Não entende aquilo que é uma força de expressão com o intuito de brincadeira. É literal. Para o cérebro, aquilo é literal, como uma imagem que a gente vê. Um filme de guerra, que nós conscientemente sabemos que é uma ficção, que ali são representações, mas o nosso cérebro vê como verdade, e aquilo vai ficando. E olha só a energia que vai ficando, né, que vai sendo incutida. Por isso que nós estamos passando por um período de uma busca dessa expansão de consciência e também de purificação. Purificação das crenças que foram sendo criadas a partir também dessa programação. Memórias, lembranças, tudo isso para o quê? Para diminuir o ser humano. Fazer com que o ser humano pense que ele é pouco, que ele é pequeno. Ao passo que ele é grandioso porque foi criado, e nós fomos criados pela fonte de tudo. E a fonte de tudo, ela só cria algo maravilhoso. E que nós ainda também estamos, cada dia, aprendendo a entender isso, a descobrir, porque a nossa alma já sabe disso. O nosso eu superior já sabe. Só que nós aqui no consciente, né, ainda numa terceira dimensão, já buscando ir para uma dimensão mais elevada de consciência, ainda está aprendendo. Então, nos detalhes do dia a dia, como falei, nas expressões, nas músicas, vamos observando tudo isso que está acontecendo. Esse dia está me lembrando também de uma outra canção ali, que muito conhecida dentro de um determinado estilo, também que tem uma frase que é algo absurdo. Bem no meio de tanta coisa bonita, tanta coisa linda, uma frase que é absurda, um verso.
é observarmos isso naturalmente e percebendo. E aí que vem, através, porque quando tem primeiro a observação de algo que está em desequilíbrio, né, em desarmonia, ali começa a transmutação, ali começa a mudança. Primeiro descobrir o que é, entender o que é, porque primeiro passo, né, para se resolver, né, dissolver alguma coisa o que nós chamamos de problema, é saber qual a origem, qual é ele, qual é esse desequilíbrio, né, qual é essa situação. A partir dali nós vamos buscando os recursos para que nós possamos diluir, desmanchar, transformar, né, transformar em algo positivo, fazer a transmutação daquela energia, transformar em luz. Né? Então, observe, se observe. Se observar é mais importante observar a si mesmo, em primeiro lugar, porque tudo vem de nós, tudo que acontece na nossa vida, nós é que demos causa a isso. E as nossas palavras têm poder. Nossas palavras criam. Ali está uma grande força, uma grande energia. Então, gente, vão observando, vão trocando. Pense no vocabulário que você utiliza, mesmo que seja uma coisa, não, de repente isso, aquilo. Claro, de vez em quando aí a gente solta umas palavras aí, mas, como se diz, né, um palavrão, né? Acontece. Mas vamos observar cada vez mais. Porque, como está escrito, a boca fala do que está cheio o coração. Então, por isso que a gente vai observando, ou está cheio também a nossa memória, né? Muitas vezes mais até os nossos pensamentos, né? A nossa mente. Né? Eu vejo que é nesse sentido que assim diz. E se é alguma coisa relacionada ao sentimento, a observação maior ainda, transformar esse sentimento. Porque nós somos luz. Todos nós somos luz. Todos nós somos centelhas divinas. Tá ok? Então, vamos lá. Boas falas para todos. Gratidão. Até o próximo vídeo.